Muita demanda, as organizações, todas as organizações sociais queriam mais cursos do SENAC, nós queremos mais cursos do SENAC. E eu me perguntava naquela época, se o curso não é tão bom para a comunidade, por que as organizações querem os cursos do SENAC? Era uma das questões. E um dia, falei, eu vou reunir então estas organizações e vamos conversar sobre o assunto. Quando nos reunimos e as pessoas começaram a se apresentar, falar de si, dos seus projetos, pessoas de um local, o que aconteceu é que, por exemplo, eu estava lá, seu João, falando da sua organização, e uma outra pessoa falou assim, seu João, faz tanto tempo que eu passo nessa esquina, eu não sabia que ali o senhor trabalhava com jovens. Olha, eu posso estar contribuindo com isto. E assim começou a haver entre esse grupo um conjunto de trocas de informações, de recursos, e aí percebemos que aí naquele momento percebemos que existia algo importante. Ou seja, que as organizações estavam trabalhando isoladas, mas que ao se encontrarem, ao se conhecerem, ao se vincularem, poderiam estar realizando, ou poderiam estar primeiro trocando um conjunto de informações que serviam a todos, né? E aí, a partir de então, começamos a provocar esses encontros, e a partir daí então nasce o programa de rede social, que depois se transformou no programa de desenvolvimento local. Bom, agora eu vou... tá aqui. Nesse então, as organizações sociais, o que mais a gente percebia era a necessidade de se mostrarem visíveis, quer dizer, elas precisavam aparecer para a sociedade para buscar adesão, né? Uma outra questão, fazer melhor, quer dizer, trabalhar melhor a gestão do seu projeto para poder fazer melhor aquilo que ela se propõe, ou seja, corrigir as desigualdades sociais. E obviamente todos nós buscamos a sustentabilidade, né? Quer dizer, aumentar nossas fontes de recursos. E para isso também a questão da parceria, do trabalhar em redes, da cooperação, entendíamos que era fundamental. Daí surge a história, como então trabalhar em rede? O que é rede? O que trata esse assunto? Num primeiro momento, então, adotamos um conceito que até hoje continuamos com ele, ou seja, que rede reúne pessoas e organizações de forma igualitária e democrática. E aqui eu me detenho um segundo para dizer que igualitária no sentido de independente do tamanho que cada organização tem, né? Eu acabei de falar para vocês um pouco da dimensão do SENAC, mas o SENAC pode sentar junto com a organização do seu João, que é pequenininha, né? De forma igualitária, ou seja, de que se a gente tem objetivos, pensamentos, ideias de trabalhar pelo bem comum, podemos estar juntos na mesma mesa, dialogando e de forma democrática, ou seja, que esse grupo é soberano para decidir e fazer aquilo que desejar fazer junto. O que nós falamos fazer junto? Construir novos compromissos, ou podemos falar de novos projetos, e que esses projetos beneficiem as comunidades. Esse é o primeiro conceito, enfim, que a gente trabalha com a rede. E a gente diz que a rede é uma comunidade de projetos, ou seja, rede é fazer alguma coisa juntos. Tem uma série de objetivos que vocês podem ler, mas eu vou me focar fundamentalmente, bom, um que fortalece as organizações à medida que elas trocam recursos, se conhecem, se vinculam, né? E fundamentalmente criam um capital social e uma força política. As organizações do terceiro setor, né, chamadas de terceiro setor fundamentalmente, dentro desse triângulo, vamos chamar assim, de forças de poder público, empresários e sociedade civil, né, é o elo normalmente mais fraco, e juntar-se é uma forma de criar força política. Aqui, tipos de redes. Bom, conceitos sobre redes todos nós podemos ter diferentes, e conceito é conceito, não é verdade? Mas aqui o que queria chamar a atenção de vocês é que o desenho, os três desenhos, as bolinhas, elas são iguais, elas estão nas mesmas posições. Okay? Se vocês olharem, olha, duas. O que diferencia cada um dos desenhos são as conexões. Então, nós temos um tipo de conexão entre essas bolinhas, que é uma conexão centralizada. Em tese,
A gente significa que se esta pessoa, por algum motivo, desaparecer, a rede se desconecta, verdade? Isto é um sistema que acontece normalmente nas organizações privadas, piramidais. Aliás, no nosso modelo mental, né, também, nós temos um modelo mental piramidal, e precisamos descentralizar, ou seja, descentralizar as informações, aumentar as conexões. Os jovens, principalmente, que hoje tem muitos aqui, trabalham bastante com as conexões distribuídas, quando a gente fala do Orkut, por exemplo, né? O Orkut tem um conjunto de relações e de amizades que se conectam de forma livre, né, e autônoma e distribuída. Então, o que a gente acredita é que cada vez mais precisamos de redes distribuídas como forma de que a comunicação flua entre as pessoas e as organizações e que isto traga benefícios. Bom, como somos uma organização educacional, normalmente trabalhamos fundamentalmente em sistematizar metodologia. O que está aqui, todos nós fazemos de alguma forma. Então, dizemos que para organizar-se em rede, precisamos de um encontro, de um espaço comum. Dentro desse espaço comum, precisamos saber com quem tratamos, quem somos, o que fazemos, quais projetos desenvolvemos, que dificuldades temos, que coisas positivas nós temos. Quando fazemos isso, dizemos também que nós estamos colocando uma visão de mundo. Quando a gente fala do nosso projeto, aliás, estamos colocando a visão de mundo e também estamos seduzindo os outros. Porque quando a gente fala dos nossos projetos, precisamos de adesão, precisamos de recursos, precisamos de voluntários, por isso precisamos efetivamente, inclusive, seduzir. Mas quando precisamos trabalhar com os outros, precisamos compor, ouvir os outros, para que efetivamente possamos chegar a fazer algo juntos e então criar um novo compromisso, um novo projeto, uma nova ação, né, que nos leve, a praticar as ações que desejamos. Isto acredito que aconteça na vida de vocês permanentemente. Aqui eu estou vendo que tem bastantes estudantes. Vocês, quando vão fazer algum trabalho em grupo, têm que se reunir, as pessoas têm que se conhecer, cada um faz a sua proposição, na verdade. Num momento determinado, vocês chegam a um acordo do que vão realizar, até efetivarem o projeto e a ação. A gente diz que uma rede se sustenta quando existem propostas unificadoras, ou seja, quando consensuam objetivos, né, entre o grupo. E a gente sempre diz que tentar evitar o voto, embora isso aqui é um instrumento importante da democracia, mas eu sou muito mais a favor do diálogo e de buscar consensos. Em momentos determinados não vamos concordar com tudo que ocorre em uma situação, mas podemos consentir. O voto muitas vezes divide, ok? Mas isso é uma outra questão. É que eu estou trazendo a minha veia anarquista, que eu deixei alguns anos atrás, está voltando agora, né? E eu também não voto, nunca votei, por circunstâncias. Sou do Uruguai, acabei não votando, nunca me naturalizei, moro nesse país que eu amo há 35 anos, mas decidi não votar, embora eu tenha umas influências no voto nas políticas. Enfim. Bom, uma outra questão que ajuda a sustentar redes é a gente atingir metas. Nós precisamos nos reunir em grupos, sim, mas para fazer algo. E eu digo que normalmente a gente se reúne com outro para tentar realizar um sonho pessoal que sozinho não consegue. Só é possível em grupo, né? Por isso que a gente precisa compartilhar sonhos, precisa do outro para realizar coisas, para ir para o futuro. E relações de confiança. Esse eu acho que é um ponto fundamental. Gerar e manter relações de confiança. A gente ouve falar das crises, por exemplo, a crise financeira. Uma das questões principais da crise é a quebra de confiança. Na verdade, quando alguém não confia em alguma coisa, as coisas não vão bem. Muito bem. Como é que a gente trabalha, então, nos grupos e cultura de paz? Fundamentalmente pensando na questão do diálogo. Nós temos uma tendência quando estamos em grupo, a discutir, tentar convencer o outro, dizer assim, não, isso que você está pensando,
não dá certo, eu que estou certo. Enfim, a gente tenta defender ideias, fica explicando, mas ouve pouco, tenta compreender pouco o outro. Precisamos então deixar emergir ideias, tentar entender que estamos dentro de uma diversidade e que no diálogo é possível estabelecer melhores relações e construir. Aliás, aqui tem um pouco do Paulo Freire, né? Dialogar e fazer política, dialogar com o outro e construir com o outro. Isso aqui não é necessariamente uma frase do Paulo Freire, mas com certeza vem um pouco da sua ideologia, como o professor colocou anteriormente. E aqui algumas coisas que são importantes de lembrarmos para trabalhar em grupo, para trabalhar em rede, né? Quer dizer, respeito às regras do jogo, buscar sempre uma maior horizontalidade, compreender a diversidade e aproveitarmos a riqueza da diversidade para construirmos, né? Levar em questão a questão da igualdade, o compromisso, né? Quando estamos em grupo e dizemos que vamos a construir algo que seja efetivamente para valer. É a cooperação e integração que tem que estar em todas essas coisas. Como é que a gente faz? Falamos em rede, construção de projetos, mas como é que a gente faz? Numa comunidade que tem pessoas, que tem organizações, enfim, nós buscamos identificar que pessoas ou que organizações estão dispostas a trabalhar em conjunto. Nem todas as pessoas, no primeiro momento, querem, né, ou se dispõem a trabalhar em conjunto. Aqui um exemplo de um conjunto de organizações, de associações, que, numa dada comunidade, decidem trabalhar em conjunto. Aqui só um exemplo de uma cidade mineira, inclusive daqui a pouco eu vou colocar um exemplo desse grupo, que, enfim, foi se vinculando, foram pessoas que se conheceram, um chamou o outro, e a escola, os pais dos alunos da escola, organizações, enfim, fomos vinculando com ideias, com propósitos, com a vontade de fazer projetos em conjunto para benefício da comunidade. E quando a gente se reúne em vários grupos, aliás, num grupo, não quer dizer que o grupão todo vai fazer todos os projetos. Nós nos dividimos, quer dizer, um tipo de grupo trabalha um tipo de projeto, e assim sucessivamente. Nós do SENAC, nesses grupos, nós nunca propusemos projetos específicos. Nós trabalhamos sempre com a articulação, com a organização, dirimindo conflitos para que as comunidades pudessem realizar, elaborar projetos. Mas de 2004 para cá, uma coisa passou a nos chamar a atenção de que os grupos se voltavam muito para si. Os grupos, por exemplo, as organizações que trabalhavam com jovens começavam a olhar somente para os jovens. Quem trabalhava com saúde só olhava para a saúde. E começamos a perceber que as pessoas começavam a esquecer do local, né? Então começamos a discutir de que todas as pessoas no local são importantes, né? E o local é a coisa mais importante do mundo. E daí que começamos a pensar numa proposta de como poderíamos trabalhar o desenvolvimento de um local a partir dessa força, dessa riqueza que existia numa localidade, que são as pessoas. Bom, mas quando pensamos em desenvolvimento local, tivemos que pensar de que desenvolvimento local estamos falando. E a primeira coisa que colocamos é melhorar condições de vida e de convívio social. Ou seja, não adianta somente termos uma melhor condição de vida se eu não consigo conviver com minha família, com meu vizinho. Então essa aqui é uma questão básica. Obviamente que o que fazemos é planejar com todos os setores, empresários, setor público e sociedade civil, projetos que gerem crescimentos e que promovam o desenvolvimento social. Desenvolvimento social aqui é pessoas, tá? Muitas vezes a gente esquece disso. Aliás, crescimento que não olhe para as pessoas é uma questão que eu falo daqui a pouco, se efetivamente isso é desenvolvimento. Muito bem. Chegou. Crença sobre desenvolvimento. Eu vou pegar uma frase aqui. Crescimento diferente de desenvolvimento. Todos nós ouvimos diariamente na televisão, normalmente executivo, presidente ou governador, ou até políticos,
falando, o país precisa crescer tanto, o país está crescendo pouco, o país está crescendo muito. O Brasil, na época da ditadura, anos 80, crescia 10% ao ano. E, no entanto, foi o momento que mais aumentaram as diferenças entre ricos e pobres. Portanto, esse crescimento que tanto se fala, que tantos governos falam, se não é para o social, se não é para as pessoas, necessariamente não é desenvolvimento. Então, quando falamos de desenvolvimento, é de algo mais integrado. Quando falamos de desenvolvimento, falamos das pessoas fazendo juntas, se parceirizando, fazendo alianças com os diversos setores, movimento, gente crescendo, se desenvolvendo também pessoalmente, profissionalmente, quer dizer, levando em consideração todos os aspectos, inclusive humanos. Um exemplo, Putman, que é um americano, fez um estudo com alguns anos na Itália e observou que no norte da Itália existe mais organização, mais igrejas, mais sindicatos, mais associações, mais pessoas vinculadas, mais capital social, mais rede. Isso ele chamou de maior civismo. E se constata que onde há maior civismo, onde há mais rede, há possibilidade de maior desenvolvimento. Diferentemente de regiões como Nápoles, por exemplo, mais do sul da Itália, onde existem menos organização, onde predomina em alguns lugares o autoritarismo, o tráfico, a máfia. Aí já nos dá nos faz pensar de que onde há democracia, onde há relações, a possibilidade de desenvolvimento é maior do que onde há autoritarismo. Isso é muito importante também para a gente pensar sobre autoritarismo, seja ele de direita ou de esquerda, né? Que aparentemente, pelo menos eu acredito nisso, não tem a ver com aquelas convicções de desenvolvimento, de igualdade, de horizontalidade. E para pensarmos em desenvolvimento, precisamos justamente não de autoritarismo, e sim de democracia, e sim de diálogo. Como fazer? Como é que a gente faz desenvolvimento? Bom, o local, inicialmente nós pensamos no município, mas quando iniciamos esta proposta, nós, SENAC, não tínhamos moral política ou força política, enfim, para chegar para um prefeito, um alcalde, e dizer: prefeito, queremos fazer desenvolvimento local. Perdão. Então optamos por trabalhar por bairros. Mas a estratégia é igualzinha para bairro e cidade. A primeira coisa que a gente faz então é estratégias de mobilização, a história da articulação da rede e começar a realizar projetos em conjuntos, até que vamos criando uma força política que chamamos de governança local. Quer dizer, pessoas da comunidade, e aqui entra todo mundo, né? Pessoas da comunidade, muitas vezes entram pessoas do poder público. E quando se organiza, a outra coisa que a gente faz antes de pensar em problemas, porque quando a gente começa a pensar em problemas, normalmente, aliás, quando nos juntamos em grupos, começamos a falar em problemas e a lista fica enorme, nunca para. Então nós precisamos primeiro olhar para o futuro. O que desejamos? Como é que queremos ver o nosso bairro? Como é que pensamos em conviver com nossos vizinhos? Como é que queremos ver nossa escola daqui a 5 ou 10 anos? Nós não podemos pensar o local, o país, como pensam muitos políticos, em 4 anos. Isso é vergonhoso. Nosso local tem que ser o melhor local do mundo e nós temos que pensar ele para a vida inteira. O professor falou anteriormente que pensar em visão justamente é a possibilidade de você transformar. Se nós não nos colocamos uma visão para o futuro, o que nós vamos transformar? Por isso que é das primeiras coisas que realizamos quando estamos em comunidade, pensar aonde queremos chegar. Depois trabalhamos o que chamamos de diagnóstico participativo, ou seja, envolvendo todas as pessoas da comunidade, tentando identificar o que ela tem, seus recursos, seus equipamentos, seus valores humanos, para depois então a gente fazer um plano que nos leve ao futuro desejado. E obviamente, como qualquer projeto, precisa de recursos, precisamos dar visibilidade, e aí criamos o que chamamos de um fórum
para compartilhar essas ideias, esses projetos e monitorar e avaliar o plano para poder reorientar aquilo que não está de acordo. Para finalizar, vou mostrar uma experiência em um bairro. Nós trabalhamos atualmente em 42 bairros no estado de São Paulo. Aqui em Santos começa a existir uma experiência, se não me engano é perto do mercado, no bairro do mercado, não sei se é bem isso, né? Mas enfim, aqui um bairro um bairro relativamente novo, mas que nasceu sem nenhum planejamento, né? Aliás, muitos bairros, o governo principalmente aqui, o Estado quando cria novos bairros, a única coisa que ele pensa é no prédio. Ele esquece que as pessoas precisam de lazer, de espaços para compra. Então, principalmente quem conhece aqui os presos do CDHU, né? Depois de 10, 15 anos, começa a pensar, poxa, não tem isso, não tem aquilo. Não tem planejamento, né? Quer dizer, pensaram somente na casa, no quadradinho, mas esqueceram que lá iam habitar pessoas. E que pessoas têm um conjunto de necessidades, né, e de possibilidades. Bom, assim também nasceu esse bairro Jardim Aeroporto, em que tem uma área... Vamos mostrar. Aqui é uma nascente de água natural, portanto, uma área de preservação